Acabou, pessoal. Acabou. Finalmente, Alexandre de Moraes foi inserido na Magnitsky. Grande dia. Grande dia aqui, ó. Tá aqui o site do Tesouro Americano. Aí tá dizendo aqui, hoje, dia 30 de julho. Exatamente aqui, está dizendo aqui, ó, para vocês. Vou estar traduzindo aqui. Hoje, o Departamento de Controle de Ativos Financeiros, a OFAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que usou sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Acabou. É isso aí, ó. Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. O negócio saiu pior. Pior ainda, viu? Disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. A ação de hoje está sendo tomada de acordo com a ordem executiva 13818, que se baseia a implementar a Lei Global Magnitsky de responsabilidade dos direitos humanos e tem como alvo os perpetradores de graves abusos dos direitos humanos em todo o mundo. A ação de hoje segue a revogação do visto de Moraes e de seus familiares imediatos pelo Departamento dos Estados Unidos em 18 de julho de 2025, por sua cumplicidade em ajudar e encorajar a campanha de censura. Olha isso! Olha isso, censura ilegal de Moraes contra cidadãos americanos em solo americano. Aí, olha aqui, ó, olha aqui, ó. De Moraes foi nomeado para o STF em 2017. Desde então, Moraes se tornou um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de investigações expansivas do STF. De Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações. Olha como é que é sério. Por meio de suas ações como ministro do STF, Moraes minou os direitos de brasileiros e americanos à liberdade de expressão em um caso notável. Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação por exercer liberdade de expressão. Pois é, e agora? E agora? Como é que vai dizer que não teve nada? E é só o começo, viu? De Moraes tem como alvo político da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos americanos baseados nos Estados Unidos não foram poupados do alcance extraordinário de Moraes. De Moraes impôs prisão preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos. Ele também emitiu ordens diretas para empresas de mídia social nos Estados Unidos e bloquearam ou removeram centenas de contas, muitas vezes de seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, incluindo cidadãos dos Estados Unidos. De Moraes congelou bens e revogou o passaporte de seus críticos, contas banidas de mídias sociais e ordenou que a Polícia Federal do Brasil invadisse casa de seus críticos, apreendesse seus pertences e garantisse sua prisão preventiva. De Moraes está sendo sancionado com a OE 13818 por ser uma pessoa estrangeira que é responsável ou cúmplice ou se envolveu direta ou indiretamente em graves abusos aos direitos humanos. E como é que a mídia está agora? Assim, ó. Sancionado, o nome do ministro do STF aparece no sistema de escritório do controle dos ativos estrangeiros, que administra e aplica programas de sanções. Vamos ver o G1, sancionado. Estados Unidos sancionam Moraes com lei Magnitsky usada pelo país para punir estrangeiros. Dispositivo foi criado para impor sanções econômicas. É a morte financeira do Xandão. Estados Unidos sancionam Alexandre de Moraes sob a lei Magnitsky. O ministro pode ter bens bloqueados e entrada proibida nos Estados Unidos. Pode não, vai ter sim. Aqui o Miguel, Estados Unidos anunciam sanções de Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky. Norma norte-americana mira abuso de direitos humanos com efeitos reputacionais e patrimoniais. A casa caiu, Xandão. A casa caiu, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha aí no Xandão, ó.
E, ó, e agora já tá no top trends aqui do Twitter, ó. Tudo aqui já tá falando. Aqui virou notícia internacional. Ah! Olha aí, ó. Ó o foguete, então, ó. Pode comemorar, ó. Pode comemorar. Grande dia, meus amigos. Grande dia. Olha aí. O pioneiro aplicado a lei Magnitsky em Alexandre de Moraes. Aí, ó. Todo mundo comemorando, né? Ó, relatório oficial aí da OFAC mostrando as sanções aí do Alexandre de Moraes, ó. Aí aqui eles falando aqui da CNN. Oh, rapaz, falando do Alexandre de Moraes. Tudo sancionado, tá aí, ó. O Eduardo Bolsonaro falando disso aí, ó, que o mundo está olhando para o Brasil. Hoje os Estados Unidos anunciaram as sanções contra Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos. É um marco histórico e um alerta. Abuso de autoridade agora tem consequências globais. É, meus amigos, o negócio foi feio. Aqui, ó, todo mundo, ó. E olha aqui, ó, cuidado, viu? Cuidado que vocês estão na mira também, viu? Já fiz vídeo sobre isso aqui também, ó. Estão na mira. Vão ser os próximos aí. O Xandão ficou sendo só como exemplo. Vai ser queimado aí, pessoal. É. Aí, ó. Até como essa menina que tá falando, a Al Jazeera brasileira da Globo List desesperada com os Estados Unidos aplicando lei de Moraes. Olha aqui, ó. Vamos ver. Boa tarde aos colegas, boa tarde, assinantes. Olha aí, ó. A gente vai precisar ver o detalhamento depois dessa decisão, mas é claro que ela é um golpe especificamente contra um ministro da Suprema Corte do Brasil. Olha isso, olha isso. Pelos Estados Unidos nesse momento. Grande dia. E quando a gente diz, ele vai ser proibido de usar cartões de bandeiras americanas, que são as principais bandeiras de cartão de crédito no mundo, também significa que ele é proibido de utilizar os serviços de instituições bancárias que tenham acordos com essas bandeiras também. Sim. Ou seja, na prática, isso inviabiliza até movimentações financeiras do ministro. Não, todas. Alexandre de Moraes. Todas, para falar a verdade. Internamente, todas. Aqui os bancos daqui, que operam também com essas bandeiras, ficam proibidos, ou seja, ficam sujeitos a serem sancionados se insistirem em negociar com esse indivíduo que está enquadrado nessa lei. Grande dia. Fora isso, ainda tem bloqueio de bens, eventualmente, que ele tivesse nos Estados Unidos. Exatamente. Isso também está previsto. A proibição de entrada nos Estados Unidos já estava valendo antes por conta da revogação do visto, mas isso também traz na lei. E lembrando que a origem de tudo tem a ver com questão ligada a direitos humanos. Ou seja, ela foi feita por conta de um caso que envolvia um cidadão russo acusado de corrupção na Rússia, mas que foi preso e foi considerado injusta a prisão dele por ele denunciar crimes cometidos dentro da administração russa e depois os Estados Unidos entraram nessa batalha junto com organizações de defesa dos direitos humanos. E a origem dela é em relação a quem fere, quem desrespeita direitos humanos de forma muito latente e absolutamente... Deixa eu pegar aqui algumas... É isso que é curioso para a gente ver, quando estiver nas letrinhas, exatamente... Grande dia, meus amigos, grande dia. Olha a carinha dele aí, ó. Grande dia. Finalmente, o negócio agora está indo pra frente. Eu entrei bem rápido aqui nessa transmissão, bem rápida aqui para poder vocês verem o absurdo que foi tudo isso e logo aí estamos divulgando mais notícias sobre esse assunto que, claro, era esperado por muitos de nós. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. À noite tem mais, hein?